Oi, pessoal. Essa primeira aula gravada, nossa, vai ser primeiro para falar um pouco sobre algumas funções do MATLAB, né? Então, uma introdução ao MATLAB ali, para que vocês tenham, né, alguma familiaridade já com a programação em MATLAB, antes da gente entrar nos códigos mesmo de controle, né? Então, vou passar para vocês, né? Vou mostrar o MATLAB, algumas funções, o que, que é legal ver, né? E aí vocês façam em casa depois, né? Eu vou passar o arquivo para vocês que eu tenho aqui. E aí vocês executem o código, né? Mexam um pouco para que vocês, né, comecem a criar essa familiaridade aí, beleza? Então, aqui no meu slide, são poucas coisas, né, que vão ter, vai ser mais em relação lá no MATLAB mesmo, que aí eu vou mostrar como que funciona, vão ser algumas funções básicas. Então, por exemplo, né, a gente criar um vetor de tempo aqui. Esse vetor de tempo, ele começa em 0 e vai até 10, discretizado de 0.1. Né? Então, 0, 0, 0.1, 0.2, até chegar a 9.8, 9.9 e 10. Então, ele tem esse espaçamento, né, entre os elementos do vetor de 0.1. Já esse T2, esse vetor de tempo 2 aqui, né, que eu chamei, ele usa uma função chamada linspace. Essa função linspace, ela serve para que quando a gente precisa de uma quantidade bem específica de elementos dentro do vetor. Então veja que nesse vetor eu estou definindo o espaçamento, né, a discretização entre os dois elementos ali, que é 0.1. Aqui eu estou definindo a quantidade de elementos. Então ele vai também de 0 até 10 com 20 elementos dentro do vetor. Então ele vai fazer a conta para mim, né, de maneira que eu tenha já esse espaçamento bem definido, que ele vai ter um vetor de 0 até 10 com 20 elementos dentro desse vetor. Ok? A gente vai ver lá que essa relação, na verdade, a gente tem que tirar 1 daqui, né, e fazer a diferença do intervalo. A gente chega nessa conclusão, tá? Mas não é uma coisa necessária. O que precisa saber exatamente é a formação, né? Então, aqui é o início do vetor, o final do vetor e a quantidade de elementos. Uma outra coisa que eu vou mostrar são equações com vetores, né? É bem simples, na verdade, da multiplicação de um escalar por vetor e também a soma de um escalar, né? Vou mostrar para vocês que a multiplicação, soma, subtração, que seja, né? Ela é aplicada a todos os vetores de uma vez, né? Então é interessante também ter essa observação. Então aqui no MATLAB, a gente vai ter o código ali que eu coloquei, né? E aqui no começo já tem algumas funções, né? Tem o close all. O close all ele serve para quando eu tenho figuras abertas, né? Eu vou gerar uma figura aqui, olha, para vocês verem. Gerei uma figura, né? A figura está aqui, mas ela está em branco ainda porque eu não plotei nada. Né? Se eu uso o close all, ele tem que fechar tudo. Então veja que ele fechou automaticamente a figura aqui, a figura sumiu, né? O clear all, eu tenho aqui alguns vetores, né? Então, se eu executar nesse clear all, ele vai deletar tudo que tem aqui do lado direito na minha área de trabalho, onde ficam as minhas variáveis. E o CLC, veja que aqui eu tenho alguns comandos, né? Se eu executar o CLC, ele limpa a minha janela de comando. Então, beleza. Esses são alguns comandos que são interessantes a gente ter no começo do código, para limpar as variáveis, né? Que a gente vai começar um código novo ali, né? E às vezes tem algum lixo que você executou antes, ou você tem muitas figuras abertas ali, e aí pode ser que você se confunda, né, com a figura que está aberta. Então é interessante fechar tudo. Uma outra coisa, né, que eu estou fazendo aqui, e vocês não estão vendo, na verdade, é que eu
seleciono, né, o código que eu quero executar e aperto F9. Esse já é um comando que é interessante vocês começarem a utilizar, porque fica um pouco mais fácil na hora de executar, né, alguns testes que você for fazer ao longo aí do curso. Então aqui, aqueles dois vetores que a gente comentou. Nosso T1, né, ele tem aqui, ó, 101 elementos. Se eu dar 2 cliques nele, ele vai abrir uma aba que tem todos os elementos aqui, né, de 0 até 10. Então, indo até o final dele, né, 10, variando de 0.1, como a gente definiu, né, beleza. Voltando aqui no nosso código, a gente vai executar essa função. E aí a gente vê que ele criou um elemento com 20 elementos, como a gente pediu, né? Então o vetor ele vai ter 20 elementos. Dando 2 cliques, ele abriu aqui, né? Ó, vai de 0 até 10, né? O 20º elemento é 10, o primeiro é 0. E aí ele fez, né, uma divisão aqui, né, que é igual, né? Então a discretização, o espaçamento entre eles é igual. E até chegar até 10, né? Então, essa conta dá para eu fazer aqui para vocês, né? 20 elementos, mas como a gente tem 20 elementos, a gente tem 19 espaços, né, entre os elementos. Então, se a gente faz a diferença do final do vetor até do começo, a gente tem o valor 10, né? 10 menos 0 é 10. E dividido por 19, a gente tem exatamente a discretização, né, que tem que ter aqui para ter a geração desse vetor, ok? Daqui, por enquanto, é isso. Vou voltar ali para o nosso slide. Então, aqui no slide, a gente vê que tem algumas equações, né, que eu tinha comentado. Então, eu vou gerar esses vetores e aí eu vou plotar eles, né? Esses vetores aqui eu vou gerar lá no código rapidinho, né? E aí a gente vai ver que esse figure, ele é um comando que gera a figura, né? Eu já gerei ali no começo. Vocês viram que tinha, né, um h igual a figure. Vou mostrar de novo. Né? O h ele serve para eu colocar a figura numa variável e essa variável ela vai ser as propriedades daquela figura. Então dá para eu mexer no eixo, no tamanho da linha, né, em várias coisas. Tem várias coisas. Aí vocês podem mexer, né, à vontade. Eu uso essa variável ali, porque como vocês viram, eu estou plotando tudo dentro na mesma tela do MATLAB para que a gente consiga ver da maneira que eu gravo aqui a tela. É mais por conta disso, tá? Mas quando vocês gerarem a figura, ele vai abrir uma janela nova, né? Por isso que, senão eu teria que ficar configurando tudo aqui para vocês conseguirem ver. Então tá tudo ali na mesma janela, né? Vocês conseguem ver na gravação. Mas quando vocês forem fazer isso dali, no computador de vocês, não precisa, tá? Fazer dessa maneira. É até melhor que você tenha uma janela à parte só para a figura. O figure ele vai gerar um ambiente de figura vazio e ele vai ficar esperando funções que querem plotar gráficos, né? E uma dessas funções é o plot. O plot ele vai plotar, né, um gráfico que relaciona, né, os valores de x com os valores de y. Então aqui é como se fosse um x e um y. A gente vai plotar o T1 pelo A1 e o T2 pelo A2 também. O Houdon ele faz o seguinte: o plot ele vai, quando você está sem essa execução desse código aqui, né, ele vai executar o plot em cima do outro plot, né? Então ele vai substituir. A gente vai ver que quando eu gero diferentes plots sem executar esse código do Houdon, ele vai simplesmente substituir, né, um gráfico pelo outro. Se eu coloco o Houdon, ele vai manter o gráfico anterior e vai colocar os dois ao mesmo tempo, né? Então ele mantém, né? Por isso que é esse comando hold on aí. O grid on ele põe uma malha para a gente conseguir enxergar melhor o gráfico, né? A relação do vetor do x com o do y, né? A gente vai ver isso.
Então, vou gerar aqui, vou fechar aqui a nossa variável. Vou gerar os códigos aqui, então o A1 e o A2, né? Rodei aqui. Então, veja aqui, o A1 ele é formado por 2 vezes o T1 mais 5. E o A2 é 2 vezes o T2 mais 2. Então, se eu abrir aqui o A1, né, ele está multiplicando por 2 o T1, né? Então, vou abrir o T1 também. 2 vezes 0 mais 5 dá 5. 2 vezes 0,1 dá 0,2, né? Mais 5, 5,2. Então, aí 5,4, 5,6, 5,8, né? Assim por diante. Já o T2 e o A2, ele está somando 2, né? Então, ele multiplica por 2 esses valores aqui, né? E soma 2, ok? Isso aqui é tranquilo, né? É direto, é bem simples. Então, aqui eu vou gerar a figura e ele vai, essa informação que eu falei aqui, né? Olha, o H, ele vai corresponder à figura 1, né? Então, estou dando um nome 1 para ela aqui. E aí, eu vou setar, né? Colocar que o H, eu quero que ele esteja docked, né? Docked é essa, ele não está com uma janela a mais, né? A parte aqui. Ele está embarcado, né, nessa janela aqui do MATLAB. Ok? É isso que ele vai fazer aqui. Ele vai criar essa figura aqui, docked, né? Beleza. Aí o plot, ele vai plotar a figura aqui, né? Então, veja que ele está esperando o ambiente, né? Ele está vazio, eu vou plotar esse gráfico. Plotando esse gráfico, a gente vê aqui, né, que é o A1 pelo T1, ele vai de 5 até 25, que é o que a gente esperava mesmo pela conta que a gente fez. Se eu plotar esse daqui sem colocar o hold on, então veja que eu executei, né, o plot T2 pelo A2. Ele simplesmente substituiu, né? Tá vendo? Foi de 2 a 22. Ele não está mais aquele 5 a 25, sumiu. Então, para eu ter os dois gráficos na mesma figura, eu preciso, né, gerar um plot com o hold on. Então, eu executei o hold on. Agora, a figura está esperando um plot, né, e ele não vai apagar o anterior, ele vai manter. Né? Manteve lá. Então, agora eu vejo os dois. Eu vejo do 2 ao 22 e do 5 ao 25. Ok? E o grid-on, ele vai, né, colocar a malha aqui. Então, a gente consegue ver, né, as conexões exatamente aqui dos nossos eixos aqui do x e do y. Então, eu quero saber quando que se eu colocar x igual a 4, qual vai ser o valor da função, né? Então, x igual a 4, a minha função aqui azul vai dar 10, né? Esse aqui vai dar alguma coisa em torno aqui de 13, provavelmente, né? Então é isso, a gente consegue observar um pouco melhor, né, os valores das funções. Uma outra coisa que é interessante ver, né, então eu vou gerar uma outra figura aqui para vocês terem uma noção. Ó, gerei uma outra figura, tá? Figura 2 agora, eu chamei de 2. Então, quando eu gerei a figura 2 e eu coloco no plot, ele vai colocar tudo na figura 2, porque é a que eu coloquei, né? Agora, se eu clico aqui na figura 1, é para ele substituir, vamos ver. É que ele está com o hold on ativado, vou colocar hold off. Então, eu vou plotar de novo, ele vai substituir. Então, veja que basta eu clicar ali na figura, né? Ele vai plotar o que eu estou mandando aqui quando eu só selecionei a figura ali em cima, beleza? O que também dá para fazer é você chamar a figura aqui embaixo, a figura 1, né? Eu chamei a figura, viu que ele selecionou aqui para cá, né? Ele mudou sozinho, ó. Se eu coloco figura 2, ó, vejam ali em cima, ó, vejam aqui que ele vai mudar para a figura 2, né? Mudou para a figura 2. Então, é como ele percebe qual figura está selecionada e aonde ele vai plotar, né, o que você está mandando ele plotar, ok?
Então você pode fazer isso manualmente ou por linha de comando. Geralmente no código eu faço assim. Coloco figura 1, ploto o que eu quero. Figura 2, ploto o que eu quero. Aí se em algum momento eu quero voltar com a figura 1, eu ponho figura 1, a linha de comando, né? E aí faz o plot. E assim por diante. Vou voltar para a apresentação e vamos ver aqui alguns questionamentos, né? Que é interessante vocês terem isso em mente na hora de fazer as práticas. Então, quantos elementos cada vetor tem, né? A gente já comentou isso. E se a gente tentar plotar o A2 com o T1, será que funciona? A gente vai ver lá daqui a pouco isso. Uma outra coisa que é interessante é analisar melhor os gráficos, né? Então tem um data cursor lá que eu vou colocar para vocês verem, né, que dá para a gente ver os dados exatos assim, né, daqueles pontos. Vou mostrar como é que faz, né? Então ali mostra, né, clicar no cursor, clicar no gráfico, mexer com as setas aqui do teclado, né? Qual que é a diferença entre os dois gráficos que a gente consegue observar, né? Opa, perdão, gente. Vou voltar lá então para o MATLAB. E aí, aqui em cima, vocês conseguem ver que tem várias funçõezinhas, né? Então, tem o zoom, se eu dou 2 cliques aqui, ele volta, né? Também tem o zoom para se eu aproximar, né? E aí eu quiser voltar, consigo voltar aos poucos aqui, mas geralmente eu uso só essa ferramenta quando eu quero aproximar e 2 cliques para voltar para o original. Se você quiser rotacionar, quando você tem algum gráfico 3D, mas não vai ser o nosso caso, né? E esse aqui que é o cursor que vai mostrar os dados. Então aqui nos dados, né? A gente tem um que tem uma discretização de 0.1, que foi o que a gente criou lá, né? Que é o do T1 com o A1. E esse aqui que é do T2 com o A2. Veja que quando eu mexo, né, ele tem um salto bem grande. Então aqui eu tenho uma função que é linear, né? É uma reta. Então, beleza, ela ser bem espaçada assim. Mas se fosse uma função que tivesse várias movimentações, né? Polinômios de grau alto, senos, cossenos, né? Será que uma discretização desse tanto aqui daria bom, né? Talvez não. Então, é interessante a gente ter uma boa discretização, né? Quando a gente vai fazer simulações dos sistemas. A gente vai ver isso, né, numa próxima aula aí que a gente vai fazer isso no MATLAB. Uma outra coisa que eu comentei, né, é se a gente for fazer o plot do T1 com o A2, né? Quando eu faço isso, ele já me dá um erro, né? Ele fala que os vetores precisam ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque ele pega cada elementozinho ali do x e do y, né? E ele faz uma conexão entre eles e vai criando o gráfico, né? Então, essa reta, né? Ela tem que ter um x e um y, um x e um y, né? E cada ponto tem isso, né? Ele faz essa conexão dos 20 elementos, dos 101 elementos. Então, se você tem 20 e 101, ele não consegue fazer isso de maneira adequada. Ok? Quero que vocês sejam curiosos, né? Então, é a primeira coisa que vai ter aqui na apresentação, nos nossos próximos slides, é que vocês sejam curiosos, que vocês sejam críticos, né? Para analisar esses dados. Então, como eu falei, né? Será que faz sentido o que está acontecendo, né? No nosso caso ali faz, porque a gente sabe que a função é linear, mas poderia não ser, né? Se a gente tivesse um sistema que a gente não conhece, né? Alguma coisa assim. Sempre visualizar então aqueles dados no workspace, né? Nossas variáveis, ver o que tem ali, né? Quais são os elementos, quais são, se ele é uma, a gente vai mexer muito com função transferência, né? Então se ele é uma função transferência, se ele é uma estrutura, se ele é um dado mesmo, um vetor, né? O que ele é, para você saber com o que você está lidando. Então, como eu falei, né? Seja curioso. Então, se você vier
ali no MATLAB eu já vou voltar lá e clicar com o botão direito em cima da função mesmo no script, você vai ver que vai ter vários comandos lá, né? Tem o Ctrl D que abre a função para você ver o que ela faz, né? Ctrl R comenta, Ctrl T descomenta, acho que o F5 roda o código inteiro, né? O F9 eu uso muito porque eu tenho um script enorme ali e aí eu quero rodar de pouquinho, né? Principalmente para ensinar. Eu vou selecionando e apertando o F9, ele vai executando aos poucos. Então, é interessante que vocês criem, né, isso, porque aí vocês vão começar, né, a fazer as coisas cada vez mais rápido, né, que é interessante na hora de você fazer uma programação. Você se preocupar mais com o conceito do que você está implementando do que com a programação em si, né, com a sintaxe da programação. Então, quando você não souber fazer alguma coisa, você pode procurar no Google. O MATLAB ele tem uma documentação enorme lá explicando tudo que cada função faz, etc. Né? E também tem uma comunidade muito grande, né, que provavelmente teve os mesmos problemas, as mesmas dúvidas. E aí você vai procurar e você vai encontrar alguém que fez, né, e corrigiu, ou alguém falando o que você precisa fazer para conseguir aquilo que você está tentando. Então, eu vou dar só, né, uma última mexida aqui, vou fechar as figuras. Então, por exemplo, né, selecionei aqui, eu nem preciso selecionar tudo, tá, gente? Eu aperto o Ctrl T, ele descomentou. Né? Se eu aperto o Ctrl R, ele comenta. Veja aqui o comentário que é feito com porcentagem. Se eu clico aqui, ó, não preciso nem selecionar, né? E clico com o botão direito, abre uma janela aqui. Vocês não estão vendo essa janela por conta da maneira que eu gravo aqui a tela, tá? Mas vocês vão ver que tem várias funções. Então, façam isso em casa aí. Vocês vão ver que tem um Open, né, que é o Ctrl D, né? Tem comentário, que é Ctrl R, descomentar, que é Ctrl T. Né? Tem várias coisas que tem ali. E eu sugiro que vocês, quando não souberem o que uma função faz, abram a função. Por quê? Que aqui ela tem toda uma explicação, né? O que o plot faz, o que é x, y, o que é o y, né? Então, que ele tem toda uma informação, o que você pode colocar na frente do plot. Então, você vai plotar com pontos, círculos, marcas, né? Então, veja aqui, ó, se a gente coloca o C, ele vai colocar uma cor específica, o mais ele vai colocar, né, um maisinho ali, né? É bem interessante vocês brincarem com isso, porque aí vocês vão ter bem claro o que cada coisa faz, tá? Eu não vou ficar fazendo isso porque isso é mais estética do gráfico, mas se vocês tiverem essa vontade de fazer, né, podem ficar à vontade. Bom, então de MATLAB é isso, tá bem tranquilo. Façam em casa, vou colocar o arquivo lá e deem uma brincada, ok? Até mais, pessoal. Abraços.